Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui mais uma vez com a palavra de Deus, aonde nós vamos refletir um pouquinho, aonde Deus tem colocado nessa semana, nesses dias, o poder da oração, o poder de permanecer em oração, aonde nós vimos no Evangelho de domingo, aonde Deus fala através do livro de Êxodo, aonde Deus coloca a palavra para Moisés escolher, juntar os soldados e levar para a guerra, aonde ia guerrear Amaleque e mais Israel, aonde Deus pede para Moisés subir no monte, aonde eles vão e começa a guerra. E de repente Israel começa a vencer, os Amaleque começam a vencer, de repente Israel começa a vencer de novo, e de repente só Amaleque começa a vencer a guerra. Porque enquanto o cajado de Abraão, de Moisés, ficava erguido, Arão e Ur sustentava. E de repente eles deram uma ideia de pegar, colocar uma pedra embaixo, aonde eles ficavam segurando o cajado para que eles vencessem a guerra. E nisso o Israel vence a guerra contra os malequitas. Logo em seguida Deus coloca a palavra para nós, falando sobre o salmista. O salmista diz assim que o meu socorro vem de Deus, que quando você estiver precisando de ajuda, o socorro vai vir do céu. Por isso que diz em Colossenses que temos que buscar coisas do alto. O que podemos trazer por essas duas mensagens de Êxodo? Que independente da sua situação hoje, das suas guerras, das suas dificuldades que você tem passado, das tribulações, das tempestades, você tem que manter em oração, manter o seu coração destinado, aberto para a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Enquanto você estiver direcionado, seguindo o caminho de Deus, Deus não vai te desamparar, Ele sempre vai estar com você. Confirmação do salmista, que ele fala que o meu socorro, ele vem de Deus. O socorro não vai vir do homem. Não adianta você querer procurar socorro no homem, achando que ele vai te dar a solução de todas as coisas. Não, quem dará a solução, a quem você tem que ofertar os seus problemas é para Deus. E Timóteo coloca uma palavra de grandeza para nós através da tua mensagem, aonde nós, se voltarmos um pouco a mensagem, está falando assim, o tempo do fim, aonde as pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes em seus pais, ingratas, sacrilegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo aparência da piedade, mas desmentindo
o seu efeito. Então, irmão, ele já nos coloca a direção. Foge dessa gente. Foge dessa gente. Porque essas pessoas já existem. Se você colocar hoje em dia no seu trabalho, na sua família, existe pessoas assim. Pessoas gananciosas, pessoas presunçosas, pessoas soberbas, difamadoras, que nem te conhecem, mas começam a te caluniar, te difamar. Então já está dando direção. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele está falando para Timóteo: Timóteo, foge dessas pessoas, que essas pessoas não vão agregar nada para você, que essas pessoas não vão trazer nenhum privilégio para você, que essas pessoas, elas são inimigas do bem, são traidoras, são presunçosas, são amigas dos prazeres. Então, foge dessas pessoas. Ele está dando uma ordem para Timóteo, fala: foge dessas pessoas. E logo em seguida, ele entra na segunda leitura, falando para nós assim: quando a ti permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade, e sabes de quem aprendestes desde criança, conheceste as escrituras sagradas, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda a boa obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente. Convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. E Paulo começa a ensinar, ele começa a falar para Timóteo: ó, você já conhece, já aceitou a escritura, você já conhece a palavra, já aprendeu de quem? Da sua avó, porque a sua avó ensinava Timóteo desde pequeno. Quando Timóteo entrava nas aldeias, quando Timóteo ia aos lugares, aos vilarejos, as pessoas já conhecem, porque Timóteo era o filho, era considerado como filho da fé. Então ele já conhecia as escrituras, já conhecia a Sagrada Escritura. Então Paulo começa a orientar Timóteo: ó, leva a palavra, porque a palavra, ela foi feita para quê? Ela foi feita para ensinar, ela foi feita para corrigir, ela foi feita para exortar. Então, mas só que não deixa de falar da palavra. Fale, persista, fala oportuna e inoportunamente. E quando a gente pega esse ensinamento, a gente tem que levar para onde? Para o nosso coração e levar aonde nós estivermos, independente da situação. Não precisa chegar e falar: ah, meu Deus, que não sei o que. Não, mas você pode falar de forma oportuna e inoportunamente. Através de quê? Quem que vai fazer a obra? Não é você, não é o homem, é Deus que vai fazer a obra. Então, Timóteo exorta nessas mensagens, através de Paulo, ensinando a Timóteo a ensinar o povo a continuar com a sua missão. Possivelmente logo Paulo já não estaria mais com Timóteo para poder
ensinar, para poder falar da palavra de Deus. E quando chegamos no Evangelho, veio falar daquela mensagem bonita da viúva e o juiz, aonde Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar-te fé sobre a terra? Eu fiquei imaginando essa viúva. Ela chega num juiz, aonde o juiz não acredita em Deus, é um juiz ateu, um juiz que não acredita em nada, e ela começa a pedir para ele: defende a minha causa. Imagina esse juiz na casa dele, num final de semana, tomando lá sua cervejinha, tomando lá, comendo seu chopp, bebendo seu chopp, comendo sua carninha, e aquela mulher de repente aparece: defende a minha causa. Aquele juiz já não acredita em nada, mas de repente ele vai, ele pega, ele está indo dentro do ônibus, porque o seu carro estragou, ele vai e encontra quem lá no banco? Aquela viúva falando: defende a minha causa. De repente ele vai para o escritório, ele chega no terraço, quem está lá? Aquela mulher falando: defende a minha causa. E de repente ele chega, sobe no elevador. Quando ele abre o elevador para entrar no escritório, quem que está de frente com ele? Aquela viúva falando: defende a minha causa. E ele fala: eu não aguento mais, eu não aguento, eu preciso ouvir essa mulher, eu preciso cuidar da causa dessa mulher, porque eu já não estou aguentando mais. Daqui a pouco ela vai acabar me agredindo, porque na onde eu estou, eu mergulhei na piscina, quando eu levantei, quem que estava lá? Aquela mulher: defende a minha causa. E de repente eu não estou aguentando mais, eu preciso ver essa mulher, eu preciso defender a causa dela. E ele vai, ele pega a sua causa, ele começa a investigar, ele começa a estudar e ele defende a causa dessa mulher. E a palavra nos reforça: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Essa mulher gritava o tempo todo, porque ela precisava resolver os seus problemas, ela precisava resolver a sua causa. Então, esse juiz, ele, através da persistência, ela conseguiu que ele defendesse a causa dele. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam por ele. É o poder da oração, é o poder da persistência, é o poder da insistência de você orar o tempo todo, independente da sua situação. Se você quer algo na sua vida, comece a orar, comece a pedir, comece a insistir e falar para Deus: Senhor, defende a minha causa, porque sozinho eu já não vou conseguir, mas o Senhor é o dono do rei, do ouro e da prata, então o Senhor pode me defender. E é nesse momento que Deus vai ouvir esse coração justo, esse coração arrependido, e vai resolver a sua causa.
porque fará justiça aos seus escolhidos. E você é um escolhido de Deus, que dia e noite grita por Ele. Sua vida hoje pode estar passando por momentos de dificuldade, por momentos que você já não está conseguindo resolver sozinho. Mas Deus, Ele vai entrar com providência para resolver a sua causa. Independente do seu choro, independente dos seus gritos, porque você é um escolhido de Deus. E Ele vai ouvir aqueles que gritam por Ele. E a pergunta fala de insistência. Será que vai fazê-los esperar? O tempo não cabe a mim, não cabe a você. O tempo cabe somente a Deus. E Ele vai resolver cada coração. De repente, o seu coração ainda está empoeirado, o seu coração ainda está com pedras, o seu coração ainda precisa ser restaurado, restituído. Seu coração é como uma pérola que vai ser transformada, lapidada pelo poder de quem? De Jesus Cristo, pelo poder da Eucaristia, pelo poder da comunhão, da confissão, da reconciliação, do matrimônio. E aí você começa a mudar de vida. E aí entra essa frase: será que Deus vai fazê-lo esperar? Isso vai depender do seu coração, da sua vida e intimidade com Deus. E ele fala, ele continua: eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. É o que está falando a palavra de Deus. Eu gosto de citar nessa mensagem outro evangelho. Marta e Maria aguardando por Jesus aí na sua casa, porque o seu irmão estava morto. E de repente ela chega para ele e fala: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não estaria morto. E Jesus fala para ela: ele não morre. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Ele não morreu. Então, às vezes precisamos crer, acreditar que Deus fará o melhor para todos nós. Por isso devemos falar: Jesus, eu confio em vós. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, o que é fé para nós hoje? É finança? É bens materiais? É alcançar graças de bens materiais? O que é fé para nós? Nós temos que entender o que é fé para poder acreditar no reencontro, no encontro com Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque se nós não estivermos preparados, nós vamos ser igual aquelas 5 virgens imprudentes, que na hora que o noivo chegou, elas não estavam preparadas. As suas lâmpadas não tinham óleo para poder acender as suas lâmpadas. Então, a hora que Jesus, o Filho do Homem, vier, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração disposto a receber. Porque a porta ele sempre vai estar, mas vai estar dependendo de você para poder deixar ele entrar. E esse evangelho, ele é muito lindo, porque ele coloca para nós essa viúva, com tanta preocupação, com tantas coisas na vida, ela precisando de uma palavra, ela precisando de que esse juiz aceitasse a resolver a sua causa. E às vezes hoje você está pedindo para Jesus resolver a sua causa. Às vezes você está gritando para Jesus: eu não consigo, eu quero sair dessa vida, eu quero mudar minha história, eu quero ajudar os meus pais, eu quero fazer com que as coisas mudem, caminhem
ao meu favor, mas para isso você precisa orar mais, para isso você precisa pedir mais, para isso Jesus tem que ouvir você gritar, como essa mulher, como essa viúva, que gritava oportuna e inoportunamente, ela gritava o tempo todo: Senhor, defende a minha causa, defende a minha causa. E a necessidade, mostrar também para Deus a necessidade de orar sempre. Ora um dia, passa uma semana, já não ora. Tô cansada, tô querendo dormir. Ora 2 dias, ai, não dá, eu não consigo, não tô recebendo a causa. Ora 3 dias, a minha vida já não está andando mais porque tá orando. Lembre-se que quando Jesus ele encontra com a samaritana no poço de Jacó, ele não pede para ela orar. Ele não pede para ela clamar, ele não pede para ela implorar, ela não pede para ela se humilhar, não. Ele ensina a ela o que ela tem que fazer. Ela só tem que abrir o seu coração e sair do pecado. É só isso que Jesus ensina para ela. Porque ele coloca para ela: você tem 5 maridos, bem que você diz, você tem 5, mas não são seus. Porque essa mulher vivia no pecado, ela vivia sempre no pecado. Ela casava com um, namorava com o outro, casava com o outro, namorava com o outro, casava com o outro, namorava com o outro. Então ela não tinha marido, ela não tinha o poder do matrimônio, ela não tinha o poder da comunhão, da reconciliação, ela não tinha nada. Mas ela tinha o que? A fé, porque ela acreditava que o livro do Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, ia fazer efeito na vida dela. Mas só que Jesus é muito maior do que Moisés, Jesus é muito maior do que Jacó, Jesus é muito maior do que Abraão. Então ela não entendeu isso. Então por isso que ela começa a falar: mas o senhor quer água? Esse poço é fundo, como é que o senhor vai pegar essa água? Ele fala: eu não preciso não, porque eu sou a água. Se eu te dar de beber, jamais você terá sede. Então nós temos que ir aonde, meu irmão? Nesse poder de oração, nessa palavra de hoje. Nós temos que ir a águas mais profundas. Nós temos que ir à fonte. Aonde que é a fonte? É aonde que tem água limpa. Aonde que tem água que vai jorrar. É aonde a água vai nos fortalecer. É direto na fonte. Água limpa. Porque Jesus está falando para nós hoje: vocês são rio, vocês são rio. Tudo que não presta vai encostar em vocês. Mas agora eu estou te dando algo novo, mudança. Porque vocês vão ser agora, vocês vão buscar direto na fonte. Vai ter enrosco? Sim, porque vocês estão indo direto na fonte. Mas só que não se preocupe, permaneça firme, porque eu estou contigo até o fim do tempo, disse Jesus. Isso é promessa para nós. Então Jesus está nos fortalecendo hoje, nos orientando através dessa mensagem da viúva e do juiz, que nós temos a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Essa é a mensagem para nós hoje. Por isso vamos orar a Deus para Ele nos dar esse fortalecimento espiritual e continuarmos firmes em oração. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante dessa palavra, Senhor Jesus, tremenda que o Senhor nos deu, através lá do livro de Êxodo, onde nós passamos pelo salmista, passamos por Timóteo, Pai, e hoje, agora estamos aqui diante desse grande evangelho, o evangelho da cura, da restauração, da libertação, aonde o Senhor nos afirma que nós temos que orar, nós temos que persistir em oração e não desistir. Por isso, o Senhor nos confronta através dessa mensagem. Coloca essa mensagem que cravada em nosso coração, para que nós podemos ter fortalecimento espiritual. Senhor, abre o nosso coração através dessa mensagem e nos conceda força, coragem, restauração para poder continuar orando em seu nome. É somente o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso, Senhor,
que fazemos que a nossa fé cresça. Aumente a nossa fé para que nós possamos orar, não desistir e sempre persistir em oração, em poder pela glória do teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, compartilha, já manda mensagem pro seu irmão, que essa mensagem é de graça. Não paga nada, é de graça. Só basta acreditar e confiar, e Deus fará nova todas as coisas.